Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Emanuel Sanches, professor e pesquisador do tema OVNI, Objetos Voadores Não Identificados e Fenômeno Extraterrestre, aqui na Academia das Projeções. Então, hoje nós recebemos aí muitos pedidos de orientação, perguntas a respeito desses OVNIs que foram abatidos aí nos Estados Unidos, no Canadá. Então, decidimos aqui explicar para todos o que nós compreendemos dessas ocorrências e o quanto elas são importantes, afinal de contas. Porque muitas vezes a gente acha que é algo simplesmente que acontece por acontecer, mas na verdade tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação por trás e muitas vezes acarreta um entendimento um pouco mais direto e profundo. Então tem aqui algumas imagens que eu peguei para vocês, vamos compartilhar aqui. Então nós já sabemos aí, nós temos esse balão chinês que todos vocês já viram aí no dia 4, né? No dia 4 de fevereiro, ele apareceu nos radares nos Estados Unidos, foram detectados e tal, e ele sobrevoava praticamente todo o território norte-americano. E foi observado, e principalmente quando chegou na região de Montana, ali onde tem muitas bases com mísseis, foi dado um alerta, vamos dizer assim. Ficou algo estranho, aquele balão voando a 20 mil metros de altura. Então, esse foi o percurso que esse balão fez, e era tratado somente como um OVNI, algo estranho. OVNI quer dizer objeto voador não identificado, ninguém está falando de extraterrestres aqui. Era um simples objeto estranho, não catalogado, detectado por radares, e que fez desse percurso que vocês estão vendo aí na tela. Então, quando ele chegou ali perto da região de Montana, aí o alerta foi geral e foi dado aí a ordem de abatê-lo. Como ele estava numa altitude que os aviões comerciais não tem problema nenhum e tal, é muito alto, foi enviado os F-22, que são os caças mais modernos que existem nos Estados Unidos, para conseguirem atingir essa altura e ainda serem operacionais. E ficaram acompanhando até sair de uma região populosa e chegando no oceano, foi feito então a derrubada dele usando esses caças 22 e seus mísseis. Então são aviões ultramodernos que conseguem operar em altíssimas altitudes, sem problemas com relação aos outros caças que têm que operar numa altitude inferior, e com esse míssil simplesmente foi derrubado o balão. Aí vocês podem ver a imagem dele sendo derrubado e depois resgatado pelas equipes aí no oceano. Então, a China, lógico, respondeu prontamente, colocando que eram simples balões, um balão meteorológico, como outros que eles têm, e esse era de investigação, de pesquisa científica e tudo mais, e que eles perderam o controle. Então, veja bem, é algo bastante interessante e, ao mesmo tempo, fica aquela questão, né? Como que pode perder o controle de um equipamento tão sofisticado e ali cheio de equipamentos científicos, câmeras e tudo mais? Pois bem, estava rondando aí os Estados Unidos e isso é algo que aconteceu antes, né, das ocorrências que deram o alarme, né? Todo mundo viu, é um balão mesmo e pá, pá, pá. Já na sexta-feira, dia 10, né, dia 10, nós tivemos aí outro fenômeno desses acontecendo, no qual foi detectado um objeto voador não identificado na região do Alasca, nessa região aí. Prontamente as equipes já entraram, né, em ação para ver o que realmente estava acontecendo, e foi de novo os aviões F-22 que foram, detectaram. Nesse momento era um objeto voador não identificado, mais cilíndrico, né? Ele não era algo esférico, como aquele balão atmosférico chinês ali, de pesquisa meteorológica, seja o que for aquilo, porque essas informações não foram informadas ao público,
tudo está reservado e sendo estudado, né? Então aí nós temos um aparelho diferente. Vocês podem ver que é algo mais longitudinal, parecendo mais uma cápsula de comprimido, alguma coisa do gênero, né? Então é algo. Ele era menor, foi informado que ele tinha o tamanho de um carro, de um veículo nosso aí, de uso rotineiro, e também o interessante, que é o coordenador do Conselho de Segurança Nacional, o John Kirby, ele falou que esse equipamento ele não parecia ter capacidade de manobrar, né? Enquanto aquele balão chinês tinha lá a capacidade de manobrar, esse não, é como se fosse carregado pelas correntes de ar. O outro tinha esse controle e foi derrubado. E esse não, ele estava largado nas correntes de ar. E, de acordo com um oficial dos Estados Unidos, ele descreveu como um objeto flutuante, cilíndrico, cinza prateado. E quando foi questionado se era semelhante ao tal balão, ou um balão abandonado, ele só respondeu que tudo que eu posso dizer é que não estava voando com nenhum tipo de propulsão. Olha que interessante. Então não tinha nada acionando esse equipamento, ele estava sendo como se fosse levado pelo vento. E também foi derrubado. E no dia 11, que foi ontem, surgiu também um novo objeto voador não identificado, já no Canadá. E aí, lógico, foram acionadas equipes e tal, eles têm um acordo, Canadá e Estados Unidos trabalham juntos, e acionaram de novo os F-22 para interceptar esse outro objeto. E aqui nós podemos ver que já era um objeto um pouco diferente, também aparentemente metalizado, brilhante, que foi também derrubado e a gente com certeza não vamos saber tão breve, né, ou logo, o que se queria dizer com aquilo, que equipamentos eram aqueles e quais as implicações disso. Mas o mais interessante é que hoje saiu uma notícia muito assim preocupante, que a China também detectou OVNIs perto da sua área portuária e iriam abatê-lo da mesma forma. Então, aí, ó, o governo chinês localizou nesse domingo objetos voadores não identificados próximo à cidade portuária de Qingdao. Então, já enviaram lá os caças deles para interceptar. Então, o que nós vemos é que tem várias ocorrências, isso não parece coisa nova. A nosso ver, esses balões, esses fenômenos aí sempre aconteceram, mas nunca foram notificados. E veja bem, cada ação dessa de um F-22 é um avião de última geração que opera em altíssimas altitudes. Gasta-se milhões em cada operação dessa, não é uma coisa barata. Então, algo com certeza tem por trás para estarem informando dessas operações, e aí, Estados Unidos, Canadá, expondo publicamente isso. Se fosse um fenômeno extraterrestre de fato, dificilmente nós aqui estaríamos sabendo. Ia continuar sendo reservado e tal, e ninguém ia saber. Agora isso aí está acontecendo também na China, e com certeza vai aparecer em outros países também notificando. Isso com certeza faz parte de alguma cortina de fumaça para encobrir fatos e situações que estão acontecendo aí pelos bastidores, e nós não sabemos, né, não temos esse controle. E a justificativa de usar esses tipos de aeronave, né, de caças, para segurar esses OVNIs, esses equipamentos que estão por aí, também pode fazer parte de alguma operação secreta que nós também não conhecemos. O importante de notar disso tudo é que, se fosse fenômeno extraterrestre, com certeza nós não estaríamos sabendo. Segundo, as naves, as sondas extraterrestres, elas não são facilmente derrubadas. Esses caças nem sequer conseguem ter velocidade para perseguir
esses veículos extraterrestres aí. Então, com certeza não se trata disso. Se trata de algo aqui das nossas nações terrestres e alguma operação que está acontecendo nos bastidores. Então, nos próximos dias aí poderemos ter novas notícias, mais informações, mais apuradas, inclusive sobre os equipamentos que surgiram, o que foi encontrado nos destroços desses balões, e aí nós poderemos estar mais atualizados. Mas com certeza é alguma operação entre os países para encobrir algumas ações deles mesmos. Sabe as cortinas de fumaça? Sabe quando você lança alguma informação muito contundente para desviar a atenção? Parece mais isso. Senão, realmente, não iam gastar milhões em aviões F-22 usando mísseis caríssimos para derrubar balões. Então, algo está acontecendo. Então, pessoal, vamos ficar ligados. Nós aqui da Academia das Projeções estamos sempre ligados, vendo o que está acontecendo, e se algo for muito importante, muito pertinente, nós vamos estar aqui informando vocês. Um grande abraço para todos e subscreva aí o nosso canal. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar.